Capítulo 10 Tuiuti. Johann os convida a outra rodada de café, enquanto a viagem prossegue sem alteração. Passam a atender ao interesse cultural do moço Grunenwald, em bate-papo ameno. Em início de maio do ano passado, após as batalhas de Passo da Pátria e Estero Belaco, com cuidado e prudência as forças aliadas, sob o comando argentino do general Bartolomé Mitre, avançaram sobre o território inimigo. Não possuíam mapas e informações confiáveis do terreno desconhecido. Do mesmo modo, não dispunham de informações detalhadas sobre o efetivo e as disposições bélicas das tropas adversárias. O comando das forças aliadas brasileiras conflitava com a cautela do comandante argentino Mitre. Entendiam as forças aliadas que a lentidão no avanço era prejudicial ao moral dos combatentes e comprometeria o prestígio das conquistas da tropa. Acrescenta Johann. Com a campanha retardada pela disposição dos argentinos, travou-se a 24 de maio, em solo paraguaio, nos pântanos circundantes do lago Tuiuti, a mais importante batalha até aquele momento. Envolveram-se mais de 50 mil homens. Essa luta foi considerada a maior e mais sangrenta batalha travada no continente em confronto direto. Uma operação militar inenarrável. A plateia está em êxtase. Olhos vidrados mal percebem a brisa que renova o ar no ambiente. Verdadeiro genocídio. Solano Lopes acreditou que uma grande vitória poderia empurrar o inimigo de volta ao Rio Paraná, decidindo a guerra a seu favor. Os oficiais mais sensatos, ao contrário, permaneciam céticos quanto a essa possibilidade. Bater o inimigo mais numeroso em campo mais adequado à defesa. Sabiam que os aliados estavam acampados nos pântanos ao redor do lago. Lopes desconsiderou sábias ponderações e reuniu o maior contingente possível de tropas para atacar. Por volta das 11 horas, iniciou-se a batalha. A luta estendeu-se por 6 horas consecutivas. O efetivo paraguaio enfrentou os aliados confiantes no líder sanguinário. Estavam distribuídos em 3 colunas. Uma ao centro, com pouco mais de 5 mil homens, lançou-se sobre a vanguarda aliada, composta por 3 batalhões uruguaios e mais algumas unidades de reforços brasileiros. Entretanto, 2 alas paraguaias com cerca de 9 mil homens tentaram, com a ala no flanco esquerdo, uma manobra de cerca em torno do exército brasileiro. E atacaram com outra ala no flanco à direita do acampamento argentino. Pretendiam, desse modo, estabelecer grande confusão de surpresa e desordem. O ataque preparado com a ausência do comandante em chefe da Operação General Mitre. O episódio caracterizou evidente imprevidência e considerável risco de derrota em vários momentos da luta. Entretanto, com iniciativa das lideranças corajosas, brigadas, regimentos, batalhões, companhias e o recrudescer dos combatentes, a batalha acabou adquirindo sentido próprio e, de quase iminente derrota, transformou-se em expressa vitória. À medida que o intrépido general Osório, comandante-geral brasileiro, interveio diretamente na luta, sua ação militar estratégica deu personalidade eficaz aos combates. No início, a estratégia paraguaia era relativamente positiva com resultados, embora favoráveis aos inimigos. Os cerca de 25 mil soldados, comandados pelo general Vicente Barrios, os coronéis Dias, Marco e Rojas, atacaram primeiramente as forças uruguaias, comandadas por Venâncio Flores, presidente do Uruguai. As colunas de ataque central de Lopes dizimaram os 3 batalhões uruguaios. Os argentinos foram igualmente destruídos.
A temida e poderosa cavalaria cabocla do exército paraguaio ficou a uns 50 metros das tropas brasileiras. Foram impedidos de avançar por um fosso profundo que o general Emílio Luiz Mallet, antes dos combates, ordenara cavar. O fogo da artilharia aliada dizimou a cavalaria inimiga, que tentou uma carga desesperada contra as forças imperiais, quando acabaram rechaçadas. A pretensão de Solano Lopes era cortar o exército aliado ao meio, usando a brava e devastadora cavalaria cabocla. Mas as intenções foram frustradas pela artilharia brasileira, comandada pelo general Mallet. Os batalhões avançam. A artilharia ruge rápida a revolver. É um contínuo trovejar. Parece uma tempestade. Cornetas tocam a carga. Lanças se enristam. Cruzam-se baionetas. Rasgam-se os corpos sadios dos heróis. Espadas brandem as duas mãos, como os montantes nos pares de Carlos Magno. Abrem-se crânios, cortam-se braços, decepam-se cabeças. O retrato da violência, desespero e selvageria, que tornou a Batalha do Tuiuti o campo das mais desgraçadas tragédias já registrada pelo alferes brasileiros, Dionísio Cerqueira, que também anotou a célebre fala de um soldado sertanejo assustado e tenso. Saiba, Vossa Senhoria, sou alferes, que o mato está se avermelhando de caboclo, alertando o oficial sobre a aproximação da cavalaria paraguaia de uniforme vermelho. Finalmente, a batalha culminou em expressiva vitória dos aliados, apresentando-se o Tuiuti como verdadeiro sepulcro ao exército paraguaio. No combate, estimam-se as perdas em 6.000 homens entre oficiais e soldados. Contou-se entre feridos e capturados outros 6.000. Algumas unidades, como a do 40º Batalhão de Infantaria, foram completamente aniquilados. As baixas entre os aliados não foram pequenas e ultrapassaram os 4.000. Entre os mortos, o general Antônio Sampaio, comandante da 3ª Divisão de Infantaria. Diante da tragédia, ao final da batalha, os aliados conseguiram, não se sabe como, talvez por milagre, permanecer com poderosa força de combate, estabelecendo-se firme no território inimigo. Acreditem. Sem condições humanas para embate em campo aberto, Solano Lopes passou a resistir, desde então, entrincheirado nas fortificações Fortaleza de Curupaiti e Fortaleza de Humaitá. Mantinha a esperança de ver as forças aliadas se desgastarem. Antes de Johann concluir a síntese entre os dolorosos acontecimentos, duas atenciosas senhoras que anteriormente assistiam Sheila Kiowa na pequena indisposição que tivera com o balanço do navio, aproximam-se acompanhadas de um senhor gorduchinho e simpático. Silenciosamente, haviam adentrado a sala com outros curiosos que ouviam com interesse a explanação até o narrador pausar. As duas senhoras sorridentes, com delicadeza, pegam Kiowa pelo braço, uma de cada lado, e se retiram. O senhor, que coincidentemente chegou com as senhoras, permanece, apresentando-se formalmente, ao tempo que se serve de uma xícara de chá renovado pelo garçom da tripulação. Felipe Grunewald não cabe em si de contentamento pela atenção que Staden lhe dispensa. As minúcias, primoroso zelo, as datas das batalhas, os nomes dos comandantes, os feitos relevantes dos heróis. O fato narrado com absoluta isenção aumenta a admiração pelo homem distinto. Com um jeito aparentemente severo, ao mesmo tempo inspira simpatia. Intimamente, o jovem alimenta o desejo de defini-lo melhor, mas quem sabe com os dias que se seguirão. Ele sente um misto de alegria e pesar, pois exatamente no momento em que talvez iria ter a oportunidade de estreitar as recentes relações com os Staden, surgem as senhoras de ar piedoso, acompanhadas do capricho da sorte,
e arrastam a perfumosa flor em trânsito flutuante nas vagas de alto mar para o outro lado do salão. Não bastasse a presença do, diria, intruso e mesmo estranho gorducho atrapalhá-lo na construção da nova amizade. No fundo, o rapaz se sente envergonhado. Na verdade, sente ciúme de pessoas que mal conhece. No calor dos comentários desarroseados por ele e por ele avaliados sobre o dito comendador, tal qual se apresentou, Felipe continua tecendo considerações sobre os conflitos, enquanto rumina cogitações íntimas, roendo-se de raiva. Após insistentes pedidos feitos com sutileza para prosseguir os relatos de guerra e evitar aborrecimentos, Johann aquece sem demonstrar contrariedade. Não, a guerra não acabou aí. Acrescenta. Após a reversão no teatro de operações, às margens do Tuiuti, os aliados avançaram nos primeiros dias de setembro, reforçados por 10.000 homens do Barão de Porto Alegre. Sob o comando do general Mitre, decidiram atacar as baterias do Forte Curuzu, com destino ao Forte Curupaiti, com a intenção de tomar a fortaleza de Humaitá, que guarnecia a direita da posição às margens do rio Paraguai. Às 7h30, iniciou-se o fogo entre o Forte de Curuzu e a esquadra brasileira, posicionada à frente da fortificação. O bombardeio durou 4 horas, canhões cuspindo fogo dos dois lados, enquanto os navios desembarcavam aproximadamente 1.000 soldados no charco para destruir a base de onde os paraguaios disparavam brulotes e torpedos contra a esquadra brasileira. O bombardeio violento e estrepitoso foi suspenso apenas ao cair da noite. No dia seguinte, foi a pique o navio da esquadra brasileira, comandado por Américo Brasílio Suvado e mais 50 combatentes. Atingido por torpedo na proa e na popa, não resistiu. 1 hora depois, o Barão de Porto Alegre desembarcou à frente de mais de 8.000 homens, entre infantes, cavalarianos, artilheiros e ponteiros. O barão conseguiu, em Guardia del Palmar, repelir a resistência do inimigo e preparar o ataque terrestre para o dia seguinte. 3 dias depois, tomou o forte. No início da segunda quinzena de setembro, o herói vencido do Paraguai, Tenente-Coronel de la Cruz, gênio militar guarani, encaminhou ao comandante em chefe da Tríplice Aliança, General Bartolomeu Mitre, o texto do pedido de rendição honrosa e as condições. O feito ocorreu em Uruguaiana, a 16 do mesmo mês, celebrado em seu magnífico esplendor de guerra. Na oportunidade, a solenidade de rendição contou com a presença do monarca, o imperador Dom Pedro II, o presidente da Argentina, Bartolomeu Mitre, e o presidente da República Oriental do Uruguai, Venâncio Flores, além de outras autoridades. Testemunhas afirmaram que, ao abandonar a cidade 2 dias depois, De la Cruz levou valioso espólio de guerra. Carregou valores materiais possíveis de se carregar empilhados nos veículos disponíveis ao alcance, em comboios intermináveis, conduzidos com lentidão estrada fora. Contaram-se centenas de cabeças de gado, levantando poeira da terra fértil, que se estendiam ao céu, confundindo-se com as nuvens acinzentadas. Animados com o sucesso da queda do forte de Curuzu, o segundo corpo do Exército Brasileiro, do general Guilherme Xavier de Souza, dirigiu as tropas ao entrincheiramento do forte de Curupaiti. Semelhante ao primeiro, a fortaleza de Humaitá constituía-se na guarnição de defesa avançada dos paraguaios. Dias posteriores à queda de Curuzu, o comando militar aliado iniciou disposições diplomáticas com o propósito de minimizar a tragédia, evitando-se baixas desnecessárias. Havia disposição de continuar avançando até a deposição total do caudilho. Apesar do espetacular teatro de rendição do tenente-coronel de la Cruz junto a autoridades civis e militares aliadas,
o ditador de espírito renhido não depôs as armas. Prosseguiu insano com os horrores da barbaridade bélica, destroçando insensível a vida dos próprios conterrâneos. Em espetacular estratégia de defesa, o coronel Eduviges Dias, outra genialidade militar paraguaia, ordenou a abertura de um fosso de mais de 2 quilômetros de extensão por 6 metros de largura e 2,5 metros de profundidade, formando parapeitos defensivos com 3 metros de altura. Com a terra retirada, apilou-as e organizou artilharia defensiva com 100 de canhões em indigestão fogaça, protegendo o forte Curupaiti e o efetivo de 5.000 soldados. A estratégia defensiva repeliu com implacável severidade, a 22 de setembro, o ataque de infantaria do 2º Corpo do Exército Brasileiro, apoiada pela Esquadra Imperial de Tamandaré, Joaquim Marques Lisboa e reforços argentinos. Fortes chuvas sazonais retardaram o avanço da infantaria aliada. Em terreno alagado, o inimigo escondia abatizes, obuses, mecanismos e artefatos explosivos de natureza terrivelmente destruidora. Com a estratégia e a ajuda da natureza, o ataque da vanguarda aliada tornou-se presa fácil e impossibilitou a manobra de bombardeio da maior artilharia e mais possante esquadra da América do Sul. Nas circunstâncias, a potente esquadra do hemisfério se viu incapacitada de neutralizar o poder de fogo do inimigo. Protegidos no entrincheiramento, vários metros acima do leito do rio, a defesa do forte resultou na perda de mais de 4.000 combatentes aliados, contra menos de 100 paraguaia. No combate suicida, foi infligida à Tríplice Aliança histórica e humilhante derrota. A batalha, de extraordinária intensidade dramática, potencializou a repercussão de efeito moral desastroso para os aliados. O conde. Indignado, assim se dirige o jovem ao homem que antes se apresentara à tertúlia, interrompendo a narrativa. Conde não, barão. Desculpe, quero dizer, comendador. Comendador de Benevenuti. O senhor tem a expressão de feliz ar ao ouvir sobre tal carnificina. Verdadeiro repasto de sangue que o inimigo paraguaio infligiu aos aliados. Um banquete de horrores em que até mesmo os trogloditas se recusariam a apreciar. Entretanto, o senhor nos parece feliz com essa desastrosa notícia. O rapaz, ainda envolvido pelas emoções sangrentas, fica aturdido. Nota a expressão de contentamento do comendador, apresentada ao final da narração anterior, o que o surpreende, provocando-o, e pergunta: como alguém com o mínimo de civilidade poderia demonstrar prazer ao ouvir tão triste locução? Intimamente, o jovem agradece aos céus pela ausência da filha do novo e atencioso amigo. Desculpa-se com Johann pelo imprevisto. Articulado, o comendador, beirando a idade madura, dissimula com habilidade o rubor que ainda mantém estampado na face. Surpreendido em flagrante viagem mental de interesse escuso, afaga com palavras o jovem, sensível e sincero, que, embora educado, não se contivera na impetuosidade do momento, e reconhece.